Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 348 do mangá de Black Clover. Como prometido, eu vou trazer o capítulo completo, então vamos lá. A gente vai falar sobre todos os acontecimentos do capítulo e sobre as novas habilidades que o Asta conseguiu aprender durante seu treinamento. Então, como sempre, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. O seu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever, se ainda for novo por aqui. E eu garanto que tem muita novidade vindo, então se inscreve aí embaixo, que o likezão ajuda a gente. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com Lily observando Asta, que acabara de surgir no meio daquela batalha. Ele conseguiu impedir o ataque do bicho-papão, uma das criaturas do paladino Hiro. A intromissão de Asta deixa todos os presentes espantados. Lily fica completamente surpresa por ver que o Asta ainda está vivo, o questionando como ele estava naquele lugar, mesmo após ela ter sido responsável por supostamente ter tirado a vida dele. Agora ele estava ali, mesmo após todos os eventos do reino de Clover. Vemos então os acontecimentos mais de perto. O Asta é capaz de bloquear o ataque enquanto serve de escudo para que o bicho-papão não consiga mais atacar a Ishika, que ainda permanecia em choque por ter lembrado dos acontecimentos do passado dela e da sua família. Asta e Lieb então começam a conversar sobre o bicho-papão. Eles dizem que este inimigo é criado pela magia do paladino e que essa criatura tem a capacidade de se transformar em algo. O Lieb ele teoriza de que agora aquele bicho-papão estava se parecendo como um parente de Ishika. Sendo assim, essa criatura mostra uma alucinação. Asta diz que ele também acha isso e percebe que se fosse um confronto direto, a Ishika teria facilmente vencido este oponente, mas por ter usado essa ilusão contra ela, a Ishika se sentiu pressionada e não pôde lutar. Hiro diz que o coração humano é fraco, mas Ishika havia transformado isso numa forma para si mesma. Porém, ela ficou tremendo o tempo inteiro, não conseguindo usar nenhum golpe, algo que ele dizia ser patético, já que ele ouviu que ela era a mais forte de todos neste lugar. O olhar de Hiro agora se encontrava diretamente com o olhar de Asta. Ele diz que não importa quem seja, todos os seres humanos têm medo de alguma coisa, e isso incluía o garoto da anti-magia. Agora vemos o bicho-papão mudando de forma. Ele estava moldando seu corpo para se transformar no maior medo de Asta, o medo na qual ele não conseguiria fazer nada. Asta então se tornaria alguém incapaz de lutar. Bem em sua frente então Asta enxerga o seu maior medo, uma réplica exata dele mesmo, não possuindo nenhuma expressão em sua face, estando completamente parado com um olhar vazio, sem esperança e pessimista. O bicho-papão que se transformava em Asta começava a dizer que ele não poderia se tornar o Rei Mago e que ele não era tão talentoso quanto o Yuno, dizendo palavras tristes enquanto caminhava agora em direção ao verdadeiro Asta para deferir um golpe que tiraria sua vida. Enquanto o bicho-papão dizia essas palavras, Hiro ficava surpreso ao ver que o medo do Asta era ele mesmo. O paladino diz que irá libertar Asta. Após o jovem garoto perder a vida, ele receberá a bênção de Lucius. Enquanto escutava esses dois inimigos falando, o Asta começa a dizer para si mesmo que ele nunca soube, ou talvez não tenha tentado perceber, que o maior medo dele era o medo de ser fraco. Mas naquele exato momento, uma grande determinação surge em seu coração. Então algo completamente inesperado acontece. Mesmo estando frente ao seu maior medo, fazendo com que ele sentisse, pior do que nunca, no momento em que o é revelado algo que ele carregava em seu coração desde muito cedo, uma luz de esperança surge para Asta. Asta dispara o corte que acerta em certeiro o corpo do bicho-papão, cortando ao meio perfeitamente aquele ser de magia. Com uma grande determinação em seu olhar, Asta diz que a sua maior fraqueza acabou de ser destruída, provando que ele não possui mais medo de nada. Yosuga se aproxima de Ishika. Ele então diz que aquele garoto descobriu durante o treinamento a própria forma de compensar o que faltava para ele mesmo, aquilo que sempre o fazia hesitar em uma batalha, que sempre o fazia hesitar ao usar sua espada. Vemos então Asta de costas se lembrando de tudo que o limitava. Asta dizia que ele não possuía talento, mas era por exatamente este motivo pelo qual ele precisava sempre ficar mais forte. É mostrado o Capitão Yami, Mereoleona, Yuno, Fuegoleon e Nozel. Todos estavam de costas para ele. Asta continuava a dizer que ele tinha que trabalhar mais duro, aprender mais e ganhar mais experiência de combate, mais que os magos prodígios que sempre estiveram na sua frente. Por ele não ter talento, ele não poderia ficar perdido
perdido entre suas emoções. Ele não poderia ter o luxo de temer qualquer oponente, apenas o dever de se tornar mais forte para conseguir vencer qualquer inimigo, proteger os seus aliados e salvar todos aqueles que precisam de sua ajuda. Vemos então uma imagem de Lucius. Asta continua dizendo que se ele perder, ele precisa apenas ficar mais forte do que ele era antes e não poderia perder de novo, apenas continuar a ficar mais forte do que nunca. Este era o tipo de rei mago que ele sempre desejou ser. Vemos então Asta com um olhar muito sério e determinado, possuindo agora algo que ele não possuía anteriormente, a determinação de se tornar ainda o mais forte do que todos, aquele que será o futuro rei mago, não importando o quão difícil será para atingir esse objetivo. Essa grande determinação é capaz de chegar até o Paladino Iru. Os instintos de fera fez com que ele rapidamente conseguisse perceber que o Asta estava diferente, possuindo algo que fazia com que aquele paladino temesse os próximos passos de Asta. Naquele instante, o instinto de fera que existe dentro de Iru despertou. Sua capacidade de usar feitiços ou invocar feras não importava mais naquele momento. O inimigo que estava diante dele fez com que os seus instintos mais primitivos despertasse, o tornando agora realmente uma fera. Iru então utiliza sua magia feral, Caçada Santa, fazendo com que o seu corpo se movimentasse rapidamente em várias direções diferentes, para então tentar confundir a visão de Asta. O paladino dizia que Asta era apenas um humano e que ele não poderia enfrentar os paladinos de Lucius. O paladino consegue se movimentar de um lugar para um outro em instantes, algo com que faria com que qualquer adversário se tornasse incapaz de conseguir prever os seus próximos movimentos. Ele estava numa velocidade nunca antes vista. Isso se repete até que Iru para em um determinado lugar, estando posicionado no ponto cego de Asta, próximo às suas costas, onde o seu olho não teria nenhuma visibilidade, impedindo com que o Asta pudesse prever esse ataque. Asta então, com sua katana em mão, se concentra, segurando firmemente e respirando calmamente para conseguir saber o local correto onde o seu oponente iria aparecer e o atacar. Asta se concentrava para conseguir fazer o seu contra-ataque. Então, nesse momento eu gostaria de fazer uma rápida correção para aqueles que assistiram o vídeo de vazamento do capítulo Ahau. As informações passadas durante aquele vazamento não estavam todas corretas, como eu já havia comentado no próprio vídeo com vocês, que a gente não tinha certeza de tudo. Basicamente, o Asta ele diz que com o seu treinamento, com os 7 Ryuzen, agora ele era capaz de ver onde estava o seu oponente. Então não é uma técnica especial ou algo assim, é apenas a capacidade que o Zeten possui e que o Asta, como usuário, consegue agora prever os movimentos do seu oponente, semelhante ao que no qual o Asta conseguiu aprender com seu Capitão Yami, mas de uma forma muito avançada. Então, voltando pro capítulo, Iru avança na direção do Asta em alta velocidade, dizendo para o garoto que no momento em que ele acertasse o golpe, Asta iria perder a sua vida. O paladino então estica a mão em direção ao Asta, pronto para o atacar, mas Asta havia aprimorado seu Zeten, o que o permitiu com que ele conseguisse saber exatamente o local onde o Iru iria fazer o seu ataque, conseguindo enxergar com total visibilidade, mesmo seu oponente estando se movimentando em alta velocidade. Com apenas um movimento de sua espada, Asta é capaz de cortar o seu oponente, fazendo até mesmo com que Ishika ficasse surpresa. Afinal, essa foi uma incrível evolução do Asta que aconteceu em tão pouco tempo. Com a rápida derrota de Iru, Ishika diz que o Yorioku do paladino voltou ao normal. Os poderes do paladino que ele possuía sumiram por completo, fazendo com que ele voltasse ao seu estado normal. Yosuga, com um olhar orgulhoso, diz que o Asta estava se preocupando demais. Não importa o tipo de magia que o seu inimigo possuía, ou talvez o quão incrível essa magia possa ser, contanto que o Asta consiga enxergar através dela no momento certo, a antimagia pode destruir qualquer magia, sem nenhuma dúvida. O Zeten de antimagia de Asta pode vencer qualquer embate caso seja usado corretamente, se tornando algo praticamente invencível contra até mesmo oponentes extremamente poderosos, sendo esse contra-ataque o mais poderoso de todos. Asta então olha em direção a Lily, com seu olhar ainda determinado. Ele diz que ela vai voltar, ele vai salvar ela agora, fazendo com que a Lily expressasse um olhar assustado, demonstrando agora estar com medo do garoto da anti-magia. Vemos então uma nota do editor, dizendo que o Asta não está mais hesitando, demonstrando que ele irá utilizar de tudo para conseguir salvar Lily nesse próximo capítulo, utilizando de sua anti-magia para tirar os poderes de paladino que ela possui, fazendo então finalmente a voltar a ser quem foi antes. Comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso, o que vocês acharam desse épico capítulo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá.
lá, um grande abraço e tchau!